Vamos supor que você fumasse 19 cigarros por dia por mais de 30 anos e já tivesse tentado parar de fumar sem sucesso em mais de 6 vezes. Se interessaria por um tratamento em que 80% dos fumantes desse tipo conseguiram abandonar o cigarro de vez por pelo menos 6 meses após apenas 3 sessões de terapia? Ou então, se você tivesse depressão severa e resistente há mais de 17 anos, o tipo de depressão que não responde a medicamentos e protocolos padrão, se interessaria por um tratamento que eliminou esse tipo de depressão em 42% das pessoas por pelo menos 3 meses após apenas 2 sessões de terapia? Essas taxas de sucesso são reais e sem nenhum precedente sequer próximo na medicina e indústria farmacêutica atual. A substância por trás dessa potencial revolução terapêutica é a psilocibina. A psilocibina é um composto psicodélico encontrado em mais de 200 espécies de cogumelos, principalmente do gênero Psilocybe, popularmente conhecidos por cogumelos mágicos. A psilocibina é uma molécula muito similar ao nosso neurotransmissor serotonina, e por isso se conecta a um mesmo receptor nos neurônios, o 5-HT2A, produzindo estados não ordinários de consciência, incluindo ampliação dos sentidos, euforia, sinestesia, perda do senso de tempo e até mesmo experiências místicas. Por terem um mecanismo de ação e efeitos muito similares ao da psilocibina, o DMT e a mescalina são também classificadas como substâncias psicodélicas. Elas são originárias de plantas e fungos naturais, como os cogumelos psilocybe, o chá amazônico ayahuasca e o cacto peyote, respectivamente. Com exceção da ayahuasca, que pode ser usada em um contexto religioso aqui no Brasil, todas as outras são proibidas por lei na maioria dos países do mundo por serem discriminadas e ainda muito mal compreendidas por nossa sociedade. Esse preconceito e desinformação surgiram principalmente junto ao movimento hippie e à guerra às drogas do governo Nixon entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Apesar disso, nos últimos 20 anos, estudos científicos sérios têm quebrado aos poucos esse estigma ao mostrar resultados positivos incomparáveis no que está sendo chamado agora de psicoterapia assistida por psicodélicos. Mas muito antes disso, essas substâncias já eram utilizadas por civilizações antigas, há centenas e milhares de anos atrás, comprovado por evidências arqueológicas diretas e indiretas. Como esses cactos de peyote datados de 3.700 anos antes de Cristo, encontrados em tumbas na América do Norte ainda perfeitamente conservados. E essas estátuas de cogumelo encontradas na Guatemala, datadas de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, apontando uma reverência sacramental pelo povo maia. E esse relato do missionário espanhol Bernardino de Sahagún, no século XVI, ao observar um ritual asteca com o uso de cogumelos mágicos. Os cogumelos eles comeram com mel. Quando começaram a esquentar, começaram a dançar, alguns cantaram e alguns choraram. Então, quando a embriaguez dos cogumelos passou, eles falavam uns com os outros sobre as visões que tiveram. E agora há pouco, em 2006, um estudo científico recente dá um indício plausível do porquê civilizações antigas foram tão conectadas a essas medicinas psicodélicas naturais. Nele, 36 pessoas saudáveis com 46 anos em média, ensino superior, empregos tradicionais e sem experiência prévia com substâncias psicodélicas, após ingerirem psilocibina no ambiente terapêutico seguro, 1/3 reportaram ter sido a experiência mais significativa de todas suas vidas, enquanto 2/3 disseram estar entre as top 5 vivências mais profundas que já tiveram, comparadas ao nascimento de um filho ou à morte de um parente. Após 14 meses, essa impressão um pouco mudou, indicando um efeito marcante e prolongado após uma única sessão de 8 horas, apenas uma. Ou seja, muito além do tratamento de distúrbios psicológicos, de vício e depressão, a terapia com psilocibina também teve um impacto profundo em pessoas comuns e saudáveis. Esse estudo seguiu os mais altos padrões do rigor científico, sendo aclamado pelo respeito de figuras como Herbert Kleber, diretor de abuso de drogas da Universidade de Colômbia, e Charles Bob Schuster, diretor do Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos. Esse respeito se torna ainda mais curioso quando se lê o título desse estudo. A psilocibina pode ocasionar experiências do tipo místicas, tendo significado pessoal, substancial e sustentado e significação espiritual.
Foi uma das raras, se não a primeira vez, que as palavras subjetivas místico, espiritual e significado pessoal foram colocadas no mesmo bolo de um estudo científico sério. Após tantos e tantos anos aparentemente inconciliáveis, ciência e espiritualidade começam a encontrar um elo em comum. Mas o que seria essa tal experiência mística a que o estudo se refere? Pode parecer estranho, mas é definida como um relato pessoal e subjetivo na qual uma pessoa se sente tocada por uma inteligência superior ou uma realidade transcendental e sagrada que traz uma perspectiva transformadora para sua visão de mundo. Essas experiências foram relatadas em diferentes culturas e períodos da história há séculos, e com base na similaridade dos relatos catalogados, o professor de Princeton Walter Stace propôs 7 dimensões em comum para serem identificadas. Essas dimensões foram então adaptadas em questionários pelos cientistas, utilizados para reconhecer objetivamente a ocorrência da experiência mística nos estudos com psilocibina. Nesse último estudo, incríveis 61% dos participantes tiveram experiências místicas completas, sugerindo aos cientistas que esse fenômeno, por mais misterioso que seja, é biologicamente normal e que pode ser intencionalmente provocado por psilocibina com um alto grau de certeza. E se mesmo assim você ainda está cético com esse papo de experiência mística, eu te entendo. Nossa sociedade foi condicionada pelo materialismo científico, que defende que o mundo material é a única realidade que existe, porque é a única que pode ser objetivamente comprovada. Entretanto, os estudos com psicodélicos rompem com essa visão completamente por um simples motivo, também cientificamente comprovado. Os resultados psicológicos positivos não são causados apenas pela ação biológica e material da substância psicodélica, mas principalmente pelo grau de intensidade da experiência mística vivida, que é subjetiva. Um estudo do Imperial College de Londres comprovou isso. Quanto mais pronunciada a experiência mística no tratamento com a psilocibina, mais positivos são os resultados terapêuticos para aliviar a depressão resistente. Ou seja, existe uma correlação estatística comprovada entre essas duas variáveis. E o que isso significa afinal? Que conclusão podemos chegar? Por algum motivo misterioso, a experiência mística causa uma transformação profundamente positiva na psique das pessoas. Uma transformação que não pode ser explicada apenas por uma ação farmacológica isolada dos psicodélicos. E isso invariavelmente obriga a ciência a considerar os relatos subjetivos dos pacientes. Relatos esses que, quando somados, formam uma evidência esmagadora de que o significado espiritual dessas experiências é o propulsor das melhorias psicológicas. Nesse vídeo curtinho, até o psicólogo e autor best-seller Jordan Peterson defende esse raciocínio científico de que a experiência mística gerada por psicodélicos não pode ser negada. I do believe that it touches on the metaphysical. I believe that people experience that because people are perfectly capable of having unutterably profound religious experiences. And the naturalistic materialists don't know what the hell to do with that. They have no idea what to do with that fact. Say, well, it's delusional. It's like, well, hang on a sec. People who have those experiences appear to be more successful and healthier. It's like, so exactly in what manner is that delusional? And if you induce it in the lab with psilocybin, for example, among people who are dying of cancer, their fear of death goes away. It's like, you're going to just lay that out there as delusional, or you'll quit smoking. 85% success rate with one mystical experience on psilocybin. It's physical, it's here and now, but the experience is metaphysical. Is metaphysical. Sure, that's a place where the biological and the transcendent touch, and we don't know what to make of that. Yeah. Well, that's why psychedelics threw our whole culture into such a flip this upside down. No one knew what to do with them. You know, I mean, the Indians regarded psilocybin as food of the gods for a reason. And when people have encountered psychedelic substances throughout human history, that's always how they've been characterized. That's right, food of the gods. It's like, beware of them. But they open the door to the transcendent. And, well, I think the evidence that they are doing something, that psychedelic substances are doing something that we seriously don't understand at all, not a bit, is overwhelming. I'm not making a claim for anything metaphysical here, but I'm definitely pointing out that there are undeniable realms of human experience that involve religious experience and a sense of the infinite transcendent that look like they're healthy and that you cannot deny. Yeah. Well, so what are you supposed to do with that?
You So put it in they- the box and you say, well, we're not going to pay attention to it. It's like, that's not going to work. Essa espiritualidade se torna especialmente valiosa para pessoas à beira da morte. Pacientes com câncer em estágio terminal tiveram um aumento notável na aceitação da morte, do otimismo e um senso de propósito na vida, em conjunto com a cura de depressão e ansiedade existencial em cerca de 60% deles por pelo menos 6 meses após tratados com a psilocibina. E também para esse estudo, a experiência mística estava intimamente relacionada aos resultados positivos. Stephen Ross, um psiquiatra e professor da Universidade de Nova York, que também conduziu um estudo com pacientes com câncer, disse: as pessoas estavam viajando para o início das suas vidas e voltando com um novo e profundo significado das coisas, novas prioridades. Pessoas que tinham medo palpável da morte perderam medo. O fato de que uma substância administrada uma vez pudesse ter esse efeito por tanto tempo é uma descoberta sem precedentes. Nunca tivemos nada parecido no campo psiquiátrico. Apesar desse mistério esmagador e subjetivo da experiência mística, cientistas descobriram uma pista neurológica muito interessante que responde à pergunta: o que acontece dentro do cérebro durante esses relatos? Através de imagens por ressonância magnética de pacientes durante as sessões de psilocibina, percebeu-se que um conjunto de áreas do cérebro são desativadas temporariamente, a rede neural padrão. E o que é a rede neural padrão? De forma ultra simplificada, é a casa do ego. É um grupo de áreas que apresenta alta atividade quando surgem 2 grupos de pensamentos típicos do nosso eu. Número 1, nossa vida individual, como acesso a memórias de nossas experiências do passado e planejamento ou preocupação com o nosso futuro. E número 2, a nossa vida coletiva, como pensamentos sobre nossa reputação e imagem dentro de um grupo e a percepção e julgamento das intenções e emoções dos outros. Ouvindo isso, fica fácil entender a importância da rede neural padrão para nossa sobrevivência até hoje como espécie, nos alertando para perigos do passado, planejando nosso bem-estar no futuro e oferecendo a inteligência social para sermos aceitos dentro de uma tribo. Entretanto, é quando a rede neural padrão está desequilibrada que distúrbios psicológicos aparecem. Notou-se que pacientes com depressão têm a rede neural padrão hiperativa, devido ao fato de estarem presos em ciclos repetitivos de pensamentos negativos e autocentrados, como culpa do passado, preocupação com o futuro e baixa autoestima. O que os estudos sugerem é que a psilocibina e outros psicodélicos, ao desativar a rede neural padrão, nos livram temporariamente dos padrões rígidos e repetitivos de pensamento, abrindo espaço para que novas conexões neurais sejam formadas. Essa é a representação gráfica por meio de uma ressonância magnética das conexões normais de um cérebro comum. Agora essa é a mesma representação das milhares de novas conexões cerebrais formadas sob o efeito da psilocibina. Com a psilocibina, as correntes opressoras do ego são quebradas, e outros subgrupos cerebrais antes separados se comunicam pela primeira vez, formando milhões de novas conexões. Ao deixar de suprimir as emoções do sistema límbico e por integrar áreas do cérebro que antes não conversavam, pessoas relatam ampliação de sensibilidade, não só de emoções internas, como também uma percepção mais profunda da beleza do mundo externo. A sabedoria de experienciar estados de consciência sem o ego já estão há milênios em textos sagrados orientais como o hinduísmo, taoísmo e budismo. Judson Brewer, um cientista que usa ressonância magnética para estudar o cérebro de meditadores experientes, notou que a meditação gera também mudanças neurológicas parecidas com o que se observa nos estudos com psicodélicos, uma desativação da rede neural padrão. O interessante é que só agora a ciência está encontrando evidências do que religiões antigas já diziam há milênios, que o ego é uma estrutura mental que, quando hiperativo, gera distúrbios psicológicos e, quando acalmado, abre espaço para estabilidade emocional, serenidade e conexão espiritual, assim como nas experiências místicas. E isso é uma das coisas mais fascinantes da ciência com psicodélicos. Enquanto apresentam resultados revolucionários comprovados, seu mecanismo de funcionamento ainda permanece em um campo místico misterioso.
De acordo com Einstein, esse fascínio deveria ser a base da real ciência. A experiência mais bela e mais profunda é a sensação do místico. É a fonte de toda a verdadeira ciência. Aquele para quem essa emoção é estranha, que não pode mais se maravilhar e ficar extasiado de admiração, está morto. Em resumo do resumo, os resultados da psicoterapia assistida por psicodélicos têm 4 características-chave que explicam por que são tão fascinantes. Número 1. Existe alta eficácia mesmo em casos extremos de desordens psicológicas, como fumantes crônicos, depressão resistente e ansiedade existencial em pacientes terminais. 2. As taxas de sucesso são muito superiores a qualquer outra intervenção médica existente na atualidade. 3. Os resultados aparecem rápido e permanecem no longo prazo, sendo necessárias no máximo 3 sessões diárias para resultados prolongados de pelo menos 3 meses. E 4. A intensidade da experiência mística é precursora da extensão dos resultados positivos. Apesar dos resultados terapêuticos sem precedentes, é fácil sermos iludidos de que os psicodélicos são uma salvação simples e milagrosa para todos, o que não é verdade. Psicodélicos não são para qualquer um e, como tudo, apresentam riscos que precisam ser considerados. Apesar de serem substâncias biologicamente seguras, não tóxicas e comprovadamente não causarem dependência, as experiências emocionais que proporcionam são muito desafiadoras. Não são recomendadas para pessoas que têm histórico familiar de bipolaridade e esquizofrenia e podem oferecer perigo físico e psicológico se utilizadas em ambientes não apropriados e sem supervisão. Psicodélicos são seguros apenas quando usados com preparo e no ambiente e no contexto certos. Nos estudos recentes, pacientes foram cuidadosamente filtrados, preparados antecipadamente sobre possíveis experiências difíceis e ingeriram psilocibina num ambiente seguro e acolhedor, deitados em uma sala confortável, guiados por música relaxante e acompanhados por 2 terapeutas profissionais que nunca saíam da sala e davam apoio verbal e físico quando os pacientes reportavam dificuldades. Esse tipo de terapia ainda não está disponível para o público em geral, porque os estudos ainda estão em fase experimental. A psilocibina, uma molécula ainda proibida, só será autorizada por órgãos competentes para usos medicinais quando estudos com amostras populacionais maiores comprovarem sua eficácia definitivamente. Entretanto, para especialistas, isso é apenas uma questão de tempo. Devido aos resultados preliminares extremamente positivos, o FDA dos Estados Unidos já designou a psilocibina como uma terapia disruptiva para depressão, ou Breakthrough Therapy, já autorizando as fases finais de testes clínicos que estão previstos para serem concluídos muito em breve. Agora eu queria dividir um pouco da minha vida pessoal quanto a esse tema. Eu utilizo a ayahuasca há 4 anos num contexto religioso que é autorizado aqui no Brasil. Eu posso dizer com muita convicção que essa medicina me reconectou com uma essência espiritual dentro de mim antes esquecida, ajudou a curar traumas profundos de infância e aumentou a minha sensibilidade e amorosidade com a minha família e amigos. A ayahuasca não fez o trabalho sozinha, mas com certeza apresentou diversos caminhos que eu resolvi trilhar, como a adoção de práticas de autocuidado e mudanças positivas de comportamento e pensamento que com certeza me mudaram para sempre. Mas antes disso tudo, eu carregava muito ceticismo e desconfiança sobre esse tema. E se você chegou até o fim desse vídeo, achou os dados científicos e relatos interessantes, mas ainda está com o pé atrás sobre essa conversa psicodélica, como eu também tinha, eu vou te recomendar um baita livro para você ler, que embasou 90% desse vídeo e chegou ao primeiro lugar dos best-sellers do New York Times. Como Mudar Sua Mente, por Michael Pollan, onde o autor e jornalista, um cara também cético e estritamente racional, sem experiência prévia com psicodélicos, resolve em plenos 60 anos de idade mergulhar na pesquisa científica, entrevistar dezenas de especialistas e pacientes e, de forma corajosa, experimentar pela primeira vez e relatar sua experiência pessoal com diferentes substâncias psicodélicas. É, na minha opinião, o livro mais completo da atualidade para te dar uma introdução vasta a esse tema tão promissor. E para fechar, eu também recomendo que vocês conheçam o maior especialista brasileiro em psicodélicos, na minha opinião,
o neurocientista Eduardo Schenberg, que tem um curso introdutório excelente na Casa do Saber chamado Ciência Psicodélica e que foi entrevistado recentemente pelo Rick Lima no podcast Abrindo Caminhos.